e o Banco Central deu um puxão de orelha no governo Lula. Para vocês terem uma ideia, o Brasil registrou 15 meses consecutivos de déficit primário. Além disso, o endividamento público brasileiro atingiu, pasmem, 78% do PIB. É o maior nível em quase 3 anos. Lembrando que este governo não teve que enfrentar nenhuma crise sanitária, não teve pandemia, não teve lockdown, não teve nada muito espetacular que pudesse justificar. A gente teve apenas o fator PT no poder. E para finalizar, com uma informação não menos estarrecedora, desde que o Lula reassumiu neste terceiro mandato, que ocorreu em janeiro de 2023, a dívida pública cresceu 7 pontos percentuais. O bolo que já era gigantesco da dívida não para de crescer. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E eu quero começar repercutindo esta matéria aqui da Gazeta do Povo e, na sequência, eu vou trazer algumas outras manchetes para mostrar para vocês se a gente tem alguma esperança de esperar um bom senso do governo. Eu vou trazer aqui alguns cortes de gastos absurdos que o PT fez que poderia muito bem ser evitados ou pelo menos não chegar neste volume gigantesco. Além também de questões de reajustes para funcionários públicos. E eu vou comparar com o reajuste que eles estão propondo para o salário mínimo de 2025, tá? Então, esse vai ser a sequência, o racional deste vídeo. Começando aqui por essa matéria. BC dá puxão de orelha no governo Lula e cobra compromisso com ajuste fiscal. Vamos pegar aqui o começo da matéria. O Banco Central deu um puxão de orelha no governo Lula ao comunicar nesta quarta-feira o aumento de 0,5 pontos percentuais na taxa Selic. A decisão reflete não apenas o nível da inflação, mas a preocupação com os gastos do governo. No comunicado pós-reunião, o Comitê de Política Monetária enfatizou que a percepção dos agentes econômicos sobre o cenário fiscal tem afetado de forma relevante os preços de ativos e as expectativas dos agentes, especialmente o prêmio de risco e a taxa de câmbio. O Copom foi unânime em sua decisão, com os 9 integrantes concordando com o ajuste. Detalhe aqui, pessoal. 4 deles foram indicados pelo presidente Lula. A Gleisi Hoffmann tem dado chilique aí no X. Ela levou até uma checada dos internautas que lembraram ela. Até os indicados do Lula votaram também nesse mesmo sentido de aumentar a taxa. Tá? Então já enterrando aí narrativas e aqueles chiliques bem hipócritas que a gente costuma ver aí entre os petistas. Dados do Banco Central mostram que o setor público consolidado, e aí entra o governo federal, estadual e municipal, registrou 15 meses consecutivos de déficit primário, com despesas superando a arrecadação em 2,26% do PIB. O governo federal é o principal responsável por este rombo. O Tesouro Nacional apurou déficit primário de 105 bilhões de janeiro a setembro. B de bola, 105 bilhões. Outra preocupação é o endividamento público, que em agosto atingiu 78% do PIB, o maior nível em quase 3 anos. Desde o início do terceiro mandato de Lula, em janeiro de 2023, a dívida cresceu quase 7 pontos percentuais. O Copom enfatizou a necessidade de uma política fiscal robusta para garantir a sustentabilidade da dívida e a execução de medidas estruturais para o orçamento fiscal. Bom, eu não tenho muitas esperanças em se tratando de governos esquerdistas. Eles adoram torrar de maneira ineficiente o nosso dinheirinho, o nosso suado dinheirinho. E por que eu falo que é de forma ineficiente? A gente não vê uma correspondência na qualidade dos serviços prestados. Você se sente seguro no nosso país? A segurança pública está boa? E a saúde pública? E a educação? E as obras de infraestrutura? Então é por isso que eu digo, eles torram o nosso dinheiro, mas com pouca qualidade. E aqui agora eu quero trazer para vocês algumas manchetes que reforçam este meu pessimismo. Matéria de 6 de novembro, ontem. Na contramão dos cortes, governo planeja reajustes a funcionários. Aumento proposto para cargos em comissão e funções de confiança varia de 9% a 30%. Proposta está na Casa Civil. E aqui eu trago uma outra matéria do site do PT, que fala o seguinte, deixa eu aumentar aqui o zoom.
Governo Lula prevê salário mínimo de R$ 1.509. Aumento real de 6,8% está previsto no projeto de lei orçamentária anual de 2025 enviado ao Congresso. Então, para o povo, aumento de 6,8%. Para os funcionários, para os cargos de comissão e funções de confiança, variando de 9 até 30% de reajuste. Estranho, né? O povo sempre acaba se ferrando e pagando a conta, porque ele acaba não sendo o ofensor maior em termos percentuais. Outra manchete aqui. Lula não anuncia corte de gastos. A Fazenda avisa que haverá mais reuniões. É difícil, né, você tentar convencer um esquerdista que adora, que acredita que o Estado tem que ser gigantesco. É difícil você convencer que ele tem que cortar da carne. Então, só por essa reportagem, você já vê a dificuldade, o desafio interno do próprio governo para chegar nesse corte eficaz de gastos, que eu duvido que vai acontecer, pelo menos não como o mercado espera. Outra, Lula envia sinais que mais perturbam do que tranquilizam o mercado. Obviamente, tá associado aí com essa questão da taxa de juros, da inflação que não para de crescer, porque o governo não faz a sua parte. Então, as manchetes não são nada animadoras. Uma outra também que me irrita profundamente. Governo Lula torra 140 milhões com viagens em julho. Em 2023, o governo Lula bateu o recorde absoluto em gastos com viagens. 2,3 bilhões, B de bola, mais de 1,4 bilhão só com diárias. Quer dizer, um país que está tendo que cortar gastos urgentemente, será que o Lula não poderia ter economizado um pouquinho mais? 1,4 bilhão foi só com diárias. A impressão que eu fico é que o Lula não faz o menor esforço para economizar. A impressão que eu tenho é essa. Então, pessoal, o fato é o seguinte, o BC não consegue baixar a taxa de juros, o governo não cria as condições e quando você vai no Google e coloca lá governo Lula, gastos, despesas, vem manchetes como estas, notícias desse nível, desse tipo. Tem como dar certo um país onde o governo espanca as contas públicas? Tem como dar certo? A gente, enquanto nação, merece prosperar economicamente? Eu acho que não. Enquanto o Lula não tiver um choque de realidade e aceitar que os fatos estão aí e não apenas o desejo e as crenças dele, que infelizmente são equivocadas, enquanto não cair essa ficha do Lula e do seu entorno, a gente tá lascado. Essa taxa Selic não vai parar de subir. Eu tô pessimista quanto a isso, não sei vocês, deixem aí nos comentários. Pessoal, é isto. Esses foram os assuntos do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixem aquele like para aumentar a relevância do meu conteúdo, para que os algoritmos entreguem para cada vez mais pessoas. Se vocês também gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente também sair da bolha. Os convido a me seguirem em todas as plataformas, em todas as redes sociais. Em todas eu estou como Vinícius CFP82. Aqui em cima, em vermelhinho, está o meu username. Então deixo aí o convite para vocês. Até o próximo vídeo.